Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender como se faz operações utilizando um indicador muito assertivo no mercado financeiro, que é o MACD. Esse indicador diz para você a tendência do ativo, ele consegue prever a tendência do ativo, inclusive a reversão de tendência de qualquer ativo no mercado, inclusive ações, que é o que eu ensino aqui no canal. Mas, Ariel, o que é o Swing Trade? Como que eu utilizo o MACD para fazer essas operações de curto prazo no mercado financeiro? Como eu falei, o MACD ele é um indicador de tendência no ativo, né? Ele está nessa categoria de indicadores no mercado financeiro. Mas existem estratégias para fazer essas operações utilizando o MACD. Pode ser falado MACD, pode ser falado alguns outros termos referentes ao MACD, mas não importa qual é o nome do MACD. O importante é como você consegue utilizar essa ferramenta para faturar no mercado financeiro. E o que é o Swing Trade? Como é que funciona isso? Swing Trade é uma modalidade no mercado financeiro em que você compra um ativo hoje com a intenção de vender esse ativo, inclusive ações, daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. E assim você consegue faturar no mercado financeiro com esse comércio de ações. Inclusive, o que eu ensino aqui no canal é você faturar acima de 10% por operação no mercado. E como que eu ajudo você a fazer isso? Ensinando todas as estratégias possíveis, como você utiliza os indicadores da forma correta, de maneira simples, de maneira eficiente aí. Bom, aqui no gráfico eu já tenho aqui plotado na minha tela o MACD, que é essas linhas aqui com essas barras vermelhas e verdes. Calma que eu vou explicar tudo sobre o MACD para você, como que vai funcionar, mas eu preciso que você tenha uma visão logo de cara do MACD, porque quando você assimila logo com o gráfico, talvez você tenha a mesma percepção que eu tive de quando eu iniciei no mercado financeiro e descobri o MACD, que basicamente você já consegue identificar um setup utilizando o MACD. Mas antes do setup eu preciso mostrar a você como que funciona o MACD, qual é o cálculo do MACD, o que ele faz, qual é o movimento dessas médias móveis e esse histograma que está aqui embaixo, entre verde e vermelho aqui. Bom, como que eu insiro o MACD no gráfico? Primeiro eu venho aqui, novo indicador, clico em pesquisar, é mais fácil, independente da plataforma, escrevo MACD, pronto. Aqui eu já vou ter o cálculo base do MACD, né? Como que funciona ele. O MACD ele é composto por duas médias móveis. Média móvel exponencial de 12 períodos e uma média móvel mais lenta, que é a média móvel exponencial de 26 períodos. Essas duas médias móveis são exponenciais, tá? São médias móveis exponenciais. Quando você coloca no seu gráfico o MACD, ele já vem aqui com a média móvel de 12 períodos e a média móvel de 26 períodos aqui já plotado no gráfico, tá? Essas duas médias móveis aqui. E vem aqui embaixo o gatilho, que é o gatilho de 9 períodos de MACD, tá? Essas duas aqui em cima são as médias móveis e essa aqui embaixo é uma outra linha, a linha de gatilho do MACD. Bom, nesse período aqui, média móvel de 12 períodos e média móvel de 26 períodos, o cálculo dessa média móvel ela é a subtração de 12 por 26 períodos. Tá? Então, aí forma para mim o cálculo desse preço de fechamento, ele forma para mim essa linha no MACD, que é essa linha aqui, no caso, que está plotado aqui embaixo, que é a nossa linha verde no MACD. Tá? Essa linha verde aqui. E a linha vermelha é o nosso gatilho de compra e venda do ativo. Tá? Vendo aqui no MACD, você pode verificar que tem algumas outras nuances aqui para te explicar melhor. Bom, na cor do MACD eu consigo colocar a cor verde, o período rápido de 12 períodos, né? Qualquer média móvel curta, principalmente exponencial, ela vai ser uma média rápida, ou seja, ela acompanha mais rápida o que o preço está fazendo, mais rapidamente, e ela fica um pouco mais próxima ao gráfico, ou seja, fica um pouco mais próxima ao preço do ativo. E uma média móvel de 26 períodos, ela fica um pouco mais afastada. Como você deve estar me acompanhando aqui no canal já há algum tempo, se você não me acompanha, vê os outros vídeos em que eu falo sobre médias móveis, aí você vai compreender muito bem, é a base aí do MACD. Mas para você que já me acompanha aqui no canal,
Essas médias móveis aqui, como eu já expliquei aqui em outros vídeos no canal, principalmente a média móvel exponencial, ela geralmente fica um pouco mais próxima ao preço, diferentemente da média móvel a média móvel simples. Tá? Essa média móvel simples, ela deixa o preço mais, como posso dizer, mais afastada ao gráfico. Inclusive, tem setups aqui com médias móveis, já aconselho você ver a série de indicadores completas aqui que eu tenho no canal. Aqui embaixo você pode deixar a espessura 2, que deixa a média móvel um pouco mais grossinha aqui, tipo do MACD simples, fechamento normal. Essa aqui é a configuração padrão do MACD, tá? E o período de gatilho, que é o gatilho do MACD, é uma média móvel do MACD, 9 períodos, tá? 9 períodos, é isso que você precisa saber. Aqui embaixo tem o histograma, que é verde e vermelho. Você pode escolher a cor. É como está plotado aqui, ó, verde e vermelho. São essas barrinhas aqui. Bom, você na sua plataforma, você pode usar somente com as médias ou você pode usar somente com essas barras. Então, você consegue diferenciar um ou outro. Eu vou mostrar os dois juntos, que é para você ter uma visão clara e macro do mercado. Não posso deixar de falar também que o MACD ele foi feito para operações em que o gráfico esteja acima do gráfico diário, em períodos acima do gráfico diário. Então, é mais recomendado aí para o swing trade. Tem pessoas que utilizam para operações de intraday, mas eu não recomendo. Para o swing trade ele é muito mais assertivo, porque trabalha com períodos gráficos maiores. Com esses períodos gráficos maiores, você tem mais assertividade no mercado. Bom, primeiro vamos ver o setup e como funciona com as médias móveis, inclusive com o gráfico, tá? O MACD, ele funciona com qualquer tipo de ativo no mercado financeiro que você consegue, que tenha volatilidade. Você pode trabalhar somente com as médias ou somente com o histograma ou com os dois plotados aqui. Você quer tudo de uma vez. Eu, quando iniciei no mercado, eu já plotei os dois de uma vez aqui para ver as diferenças ali e o que era mais claro para mim. O histograma se tornou mais claro, mas a média móvel, com as médias móveis, também é bem clara, tá? O importante é você que quer está buscando ganhar no mercado financeiro, está buscando operar para faturar no mercado financeiro, independente do seu sonho, aí, qual seja o seu objetivo para faturar no mercado financeiro, é que quando você for trabalhar com algum indicador no mercado, você trabalhe com um indicador que faça mais sentido para você. Por exemplo, aqui eu deixei uma série completa, estou fazendo sempre alguma nova aula com indicadores do mercado e como que você utiliza essas estratégias com esses indicadores. Então ali você já começa a estudar e já começa a praticar e a faturar no mercado somente com esses indicadores que eu ensino. Mas aí você não vai trabalhar com todos eles ao mesmo tempo. Você vai escolher vai escolher o que mais faz sentido para você e daí você plota no gráfico esse indicador e começa a trabalhar somente com esse indicador. Porque se você ficar pulando de galho em galho com esses indicadores, você não vai ter uma métrica de assertividade. E você também não vai ter experiência suficiente nos gatilhos de compra e de gatilhos de venda com o MACD, tá? Inclusive com outros indicadores. Bom, o MACD aqui, tudo que eu tenho aqui, ele funciona como um indicador de tendência da ação e um indicador de fraqueza dessa tendência também do mercado financeiro. Por exemplo, começando aqui com a média móvel, com essas médias móveis aqui, lembrando que a média móvel verde é o cálculo entre 12 períodos exponencial subtraído com 26 períodos exponencial e vermelho, a média móvel vermelha aqui, ele é o nosso período, ele é o nosso gatilho para comprar e vender essas ações. Com essa informação, o que eu tenho aqui para apresentar para vocês? Primeiro, qual o passo a passo para se trabalhar com o MACD? Você primeiro tem que identificar a tendência no gráfico da ação ou identificar o que o gráfico está fazendo. Aqui estou no gráfico diário porque o MACD foi feito para trabalhar no gráfico diário, mas já vou mostrar para você também como que ele funciona no gráfico semanal, que é muito importante. É bom você trabalhar com mais de um período gráfico, porque aumenta a sua probabilidade de ganho no trade. A média móvel, com essas duas médias móveis aqui, qual é o meu gatilho para identificar a tendência do ativo ou a reversão de tendência? Vamos lá. Se eu tenho essa média verde com a média vermelha apontando para cima, logo
Logo, eu já verifico no gráfico o que está ocorrendo nesse período, né? Se ele está em tendência de alta, tendência de baixa ou lateralizado. Bom, a partir do momento em que eu tenho esse cruzamento de médias aqui, eu sei que pode haver uma reversão de tendência ou um descanso nessa tendência. Então, aqui nesse cruzamento de média, eu sei que houve nesse período aqui uma consolidação no mercado, né? Consigo verificar aqui, ó, que tem resistência, tem um suporte, e a partir daqui eu traço resistência e suporte e aguardo o melhor momento para operar. Daqui, a partir desse momento que eu identifiquei que está em tendência, que está em lateralização, eu não vou fazer nada, eu vou esperar o melhor momento para efetuar a melhor operação. Por quê? Se você operar logo no cruzamento, né, nesse cruzamento aqui, e venho aqui, se as duas médias já começaram a subir, isso indica para mim que vai entrar em uma tendência de alta. Se eu efetuar a compra aqui, o meu ganho ele é pouco, tá? Ele é pouco porque está na lateralização. Eu preciso esperar um sinal para efetuar a compra para ganhar dinheiro no mercado, tá? Não é para operar com 1 ou 2% para tentar ganhar 1 ou 2%. Esses tipos de ferramentas que eu ensino aqui para você têm um potencial de ganho acima de 10% por operação no mercado. Então, é para você esperar o momento certo para operar no mercado financeiro, tá? Não é entrar a cada sinal de compra ou a cada sinal de venda, porque isso aí vai deixar as suas operações muito erráticas. Bom, e se você ficar operando por 1 ou 2%, aí qual é o seu nível de stop? O nível de stop ele tem que ser um stop aceitável, em que não pode ser um stop em que seja maior do que seu alvo de ganho ou do mesmo tamanho do seu alvo de ganho. Vamos supor que se eu entrar em uma operação a R$10, meu intuito seja vender a R$12, ou seja, 20% de lucro. Logo embaixo eu teria o meu stop. Qual o meu stop? Seria de 20% também? R$8? Não, seria um stop de 9, ou 9,50, 9,70, um stop menor. Bom, e isso só é possível com a tendência do ativo, uma tendência clara de alta contra a tendência clara de baixa. Bom, então, nesse cruzamento de médias aqui, eu não faria nada, porque a partir desse momento aqui já me apresentou uma lateralização no mercado. Eu vou deixar isso daqui rolar, vou deixar isso aqui rolar. A partir desse momento aqui, o preço do ativo fez um novo cruzamento. Fez um novo cruzamento bem aqui. Com esse novo cruzamento, eu tenho um indicador de venda da ação. Logo depois que o preço subiu, bateu nessa resistência aqui e pode voltar a cair, correto? Houve um cruzamento de média aqui, houve um candle que pode ser dito como um candle de indecisão de mercado ou de reversão. A partir desse momento, eu posso sim efetuar a operação de venda, posso dar início a uma operação de venda. Tá? Bom, como que isso aqui é feito, né? Eu dei um zoom aqui para você ver melhor, estava um pouco mais afastado do gráfico. Vamos lá. Aqui eu tenho cruzamento e aqui eu tenho um candle de reversão de mercado. Né? Um candle aqui, pessoal, muitas pessoas aqui dizem que é um martelinho aí, um martelo invertido. Bom, não interessa qual o nome desse candle, o que interessa é que você consegue ganhar dinheiro com esse sinal. Se eu tenho esse cruzamento de média com esse candle aqui, que bateu logo nessa resistência, ou seja, indica para mim que pode haver uma reversão de tendência do ativo. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho um ponto de compra na ação. Eu tenho um ponto de compra na ação a partir desse, aliás, o ponto de venda na ação a partir desse momento. Eu consigo ganhar dinheiro com a queda no mercado. Quando é que eu vou sair da operação? A partir do momento em que há um novo cruzamento da média, ou seja, a partir desse momento aqui. A partir desse momento aqui eu já tenho uma saída da minha operação. Só para você ter uma ideia, esse é o lucro dessa operação aqui. Se você entrar aqui, o lucro da operação, 12% de ganho em uma única operação. Tá? E uma outra entrada que ele pode dar é exatamente aqui, com esse cruzamento de média bem aqui embaixo. Cruzou de novo a média móvel com o gatilho do MACD com a média móvel.
Bom, a partir desse momento aqui, eu posso virar a minha mão, e efetuar a compra da minha ação bem aqui. A partir desse momento eu tenho a compra do meu ativo. Qual é o alvo da minha operação? A partir do momento em que o MACD cruza de novo. E o MACD, ele cruzou exatamente aqui, né? Ou seja, eu tenho todo esse ganho aqui no mercado e esse foi o ganho dessa operação aqui, cerca de 15%, 14% de ganho em uma única operação, em questão de dias aqui, 2 semanas apenas. O MACD com essa estratégia de cruzamento de média móvel, ela é muito simples, mas você tem que ter alguns cuidados, como por exemplo, aqui com o MACD, você consegue sim ganhar acima de 10%. Porém, esses cuidados que você tem que ter. Se entrar nessas regiões de confusão de mercado, você fica de fora. Essa região de confusão de mercado é a lateralização do ativo, né? Quando o preço da ação está lateralizada. Porém, quando o preço está numa resistência ou ele está em um suporte e o MACD ele faz esse cruzamento quando o preço chega no suporte ou numa resistência, pronto, você tem um ponto de compra e um ponto de venda na ação. Agora, quando o MACD ele faz um cruzamento em que está no meio de uma lateralização, bem no meio da consolidação, você não vai fazer nada. Você vai ficar de fora do preço da ação. E isso é importante porque vai chegar um momento em que o preço do ativo ele vai dar um boom para cima e um boom para baixo. Ou ele vai para alta, ou ele vai entrar em uma tendência de baixa, uma tendência muito forte, tanto para uma tendência de alta quanto para uma tendência de baixa no mercado. Por exemplo, aqui eu tive um novo cruzamento da média móvel. Aqui era o meu ponto de entrada na operação. Aqui é o meu ponto de entrada na operação. Qual o ponto de saída? Nesse cruzamento da média móvel aqui. Aqui é o ponto de saída. Qual foi o ganho dessa operação? Cerca de 10% também. Com essa estratégia, utilizando o gráfico das ações. Arion, pronto. E eu vou ficar fazendo essa compra e venda das ações toda vez que for cruzando? Sim, desde que não esteja desde que esse cruzamento não seja dentro de um período de consolidação, seja na resistência ou no suporte. Aqui, por exemplo, houve um novo cruzamento da média. Eu tenho a partir desse momento aqui, o ponto de compra da ação. E olha onde está esse ponto de compra da ação, no suporte do preço da ação, no suporte do preço do ativo. E, inclusive, esse suporte aqui, o preço está mais alto que esse preço anterior. Ou seja, isso aqui é um pivô de alta no mercado. Quando o preço da ação faz um movimento de impulsão e retração, ele indica para a gente estar operando, está entrando numa tendência, tanto de alta quanto a tendência de queda. Aqui, no caso, uma simples tendência de alta. As médias móveis efetuaram o cruzamento. Aqui foi cruzada a média móvel. Esse aqui foi o meu ponto de compra da ação. Qual é o meu ponto de venda no preço do ativo? A ação fez esse movimento aqui, ó. Pronto. Com esse movimento de cruzamento das médias móveis, lá no topo da ação, deixa eu colocar aqui para você ver. No cruzamento do topo da ação, pronto. Nesse período aqui, ó, aqui houve o cruzamento. Aqui eu tenho a venda do meu ativo e entrou na venda logo depois desse período de consolidação de mercado, né? Então aqui é a minha entrada, aqui é a minha saída no preço. Quer ver o ganho dessa única operação? Dessa única operação, 20%, utilizando essa estratégia de cruzamento de médias do MACD. Esse cruzamento de médias é muito lucrativo no mercado. Foi um dos primeiros setups que eu aprendi a operar na bolsa. Tive muito lucro com essas operações. Hoje em dia eu utilizo outros indicadores, mas é sempre bom você utilizar o MACD porque ele é de uma estratégia fácil e, inclusive, grandes players, grandes instituições do mercado financeiro utilizam o MACD. Então você tem que estar vendo o que todo mundo está vendo. E como que funciona o histograma, né? Que são essas barras aqui
verdes e essas barras aqui vermelhas. Lembrando que você pode utilizar somente as médias móveis ou o histograma. Eu plotei aqui os dois para você ver aí o que é melhor para você identificar visualmente, para ficar mais fácil para você, já que meu intuito aqui é te ajudar a ganhar dinheiro no mercado, para te ajudar aqui visualmente a identificar o que é melhor para você. Tá? Se eu coloco aqui somente a média móvel e depois eu coloco o histograma, você pode se perder. Então eu prefiro deixar os dois aqui, que fica mais fácil. Bom, o histograma ele funciona basicamente como as médias móveis, tá? Só que ele não tem aquele cruzamento das médias. Ele tem o indicador para alta e o indicador para baixa. Quando está verde aqui, o indicador para baixa, para alta, quando converte para o vermelho, é o indicador para baixa do mercado. Bom, pontos de compra e pontos de venda, quais são os gatilhos para operar comprado, operar vendido e os gatilhos de reversão de mercado. Se o cruzamento de média é um gatilho para reversão de mercado, o histograma também tem esse gatilho de reversão de mercado. Que gatilho é esse de reversão de mercado? É quando a barra ela começa a diminuir a sua potência. É como se fosse o volume. Tá? Não, o cálculo não é baseado no volume, mas tem basicamente ali o mesmo princípio, pelo menos visualmente, não no cálculo. Quando o volume está diminuindo, as barras vão ficando menores, mesmo que esteja em uma tendência de alta. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho minha barra aqui, a barra do histograma, alta, logo depois houve uma barra menor, bem aqui, essa barra menor, já está indicando para mim que existe um enfraquecimento da tendência de alta do preço do ativo. E logo ele consegue prever o cruzamento das médias móveis. Tá? Qual o ponto de operar comprado ou operar vendido com esses histogramas? Tem dois pontos. Tá? A partir do momento em que forma uma barra mais baixa, você já consegue operar vendido, né? Ou quando ele cruza esse patamar do zero. Isso daqui, ó, a divisão entre o verde e o vermelho, esse histograma verde e vermelho, é dividido pelo zero. É linear, é o zero. Cruzou o zero, foi para o negativo, é uma tendência de baixa. Cruzou o zero, foi para o positivo, é uma tendência de alta. Tá? Simples assim. Porém, existe como você prever o próximo movimento do mercado, como aqui. Se eu tenho essa barra mais baixa que essa barra anterior, eu tenho aqui o meu ponto já de operar vendido no preço do ativo. Sendo que o cruzamento da média, ele me confirma isso. E o cruzamento da média também é logo quando o histograma ele reverte, né? Ele sai do positivo, vai para o negativo e indica ali que houve um enfraquecimento dessa tendência de alta e que eu posso, de acordo com a estrutura gráfica, operar vendido. Aqui, teve alguma estrutura gráfica que eu possa operar vendido? Não. Né? A estrutura gráfica são padrões de reversão de tendência após uma tendência de alta. Por exemplo, se o preço da ação está em uma grande tendência de alta, logo depois ele pode fazer uma estrutura para uma tendência de baixa. Aqui não fez isso. Aqui o preço da ação estava numa tendência de alta, MACD apontando para cima, logo depois, nesse período, bem aqui, deixa eu colocar em vermelho para ficar mais fácil para você, foi uma correção. Né? O MACD aqui apontou essa correção para mim, logo aqui houve o cruzamento da média, apontando também para a tendência de baixa, histograma também apresentando para a tendência de baixa. Porém, isso aqui é apenas uma correção. Por que eu sei que é uma correção? Porque no gráfico, para haver uma reversão de tendência, o preço do ativo tem que atingir pelo menos 50% da grande impulsão, ou, se ele cruzar, atingir 60% e continuar a tendência de queda. Até esse patamar de 50% é uma correção, né? Então você não vai operar contra a tendência do preço da ação. Porém, aqui houve um novo cruzamento para operar comprado. Né? Aqui seria possível fazer mais um trade comprado, em que você também ganharia aí cerca de 6, 7%. Aí. Seria um trade mais curto, né? Um trade mais curto, até que chega em um momento em que o histograma ele descansa. Ele apresenta barras pequenas, ele apresenta as médias móveis aqui, ó,
bem juntinhas, quase juntinhas aí, como se estivesse descansando, ou seja, a tendência de alta ela não vai continuar se cumprindo. Então eu preciso não operar, eu preciso identificar esse tipo de estrutura para não operar. Quando o histograma, dica importante, quando o histograma aqui ele estiver muito afastado, essas médias aqui estiverem muito afastadas uma das outras, mostra para a gente que tem uma força de tendência, né? Agora, quando o histograma está com as médias enfraquecidas aqui juntas, né? Mostra o enfraquecimento, mostra as barras do histograma do MACD pequenas, né? Em relação a essas barras aqui, mostra barras pequenas. Isso aí demonstra uma reversão de mercado, uma lateralização, né? Então, o que eu faço uma lateralização? Não faço nada, eu espero, eu aguardo, não há nada a se fazer nesse período. Então, a partir desse momento aqui, eu tenho o cruzamento da média, eu tenho aqui o ponto de venda no preço do ativo e eu tenho o histograma aqui já apontando também para baixo, ou seja, revertendo a tendência do preço da ação. Então, aqui eu tenho a minha venda, tenho o meu stop, tenho um indicador de venda, tenho outro indicador de venda e o alvo da minha operação. Eu posso ter um alvo na minha operação, lembrando que o alvo da operação é sempre maior do que o alvo de ganho. Aliás, sempre menor que o alvo de ganho. Aqui cerca de 9,78% de ganho no preço do ativo. Tá? Cerca de 9,78% de ganho no preço do ativo. Aqui eu tenho outro ponto de compra no preço da ação. Eu tenho a mudança de status aqui do MACD. Então, com essa barra verde aqui, já identifico que é um ponto de compra. Como que eu identifico também um ponto de compra no gráfico do preço da ação? Quando apresenta um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Apresenta o fundo mais alto que o fundo anterior. Então, já fico em alerta, porque isso aqui vai apresentar para mim que há uma mudança de tendência da ação, ou até mesmo uma correção mais profunda e que eu consiga fazer mais de 10% de ganho no preço do ativo. A partir desse momento, eu tenho o ponto de compra, né? Logo no rompimento basicamente do pivô. Então, a partir daqui, eu tenho a minha compra da ação, tenho o meu stop da minha operação, né? A partir do momento em que o trade vai andando a seu favor, lembre-se de colocar sempre o seu stop loss, né? A sua zona de proteção do seu capital para um stop gain, ou seja, você já não perde mais dinheiro no mercado se você colocar acima do preço de compra da ação. Então, a partir daqui eu tenho a compra da minha ação, eu tenho esse lucro aqui no mercado, cerca de 6%. Quando é que eu vou vender? Ou aqui, né, no cruzamento do MACD novamente, ou, olha que importante, quando a barra verde aqui, essa barrinha verde aqui, ela atingiu um certo patamar em que a outra barra verde dela, está bem aqui embaixo, ela é menor, tá? Ela é menor do que a anterior. Então, isso já demonstra para mim que há um enfraquecimento da tendência, ou seja, posso sair da operação. Vamos agora para o gráfico semanal, que eu quero mostrar a você como se opera com o gráfico semanal. Se torna até mais assertivo e muito mais lucrativo do que o gráfico diário. Você vai ver que as operações podem durar aí um mês, mais ou menos, mas o ganho é proporcional ao tempo de espera. Você vai ganhar 10, 15, 20, 25, 30, 50% com essas operações. Vamos aqui. Começando pelo início, de novo, cruzamento da média. Né? Cruzamento da média. Com esse cruzamento de média aqui, eu tenho um ponto de venda no preço do meu ativo. Tem um ponto de venda aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Tem um cruzamento de média. Com esse cruzamento de média, é o ponto de venda no preço do ativo. Né? A partir desse momento, qual é o meu ganho na minha operação? Até baixar para uma tendência de baixa, 15%. 15% em menos de um mês. Quando é que eu posso também operar comprado na ação com muito mais antecedência? Quando o preço do ativo, aliás, quando o MACD, logo com esse estocástico, com esse histograma aqui, ele faz a convergência, né? Aqui fez uma convergência e ganhei 15%. A partir desse momento em que eu tenho também
a mudança do status desse histograma, em que o verde em que aparece a primeira barra verde e logo depois tem o cruzamento das médias móveis, eu tenho ponto de compra no preço da minha ação. Tá? Tenho pontos de compra no preço do meu ativo. Ariel, não seria melhor comprar aqui? Não, porque aqui você está trabalhando com o gráfico de gráfico semanal. Aqui ainda está no período consolidado. Aqui ainda está numa forte zona de resistência, né? Então, nada garante que vai romper. Após o rompimento dele, eu tenho um ponto de compra que é através do MACD. A partir desse momento aqui, se você souber esperar, você tem todo esse ganho aqui, ó, 27% em uma única operação. Durou um mês essa operação, foi uma operação que nós fizemos aqui, eu fiz, os alunos da Soter Trader também fez, os assinantes da Soter Trader também fizeram essa operação, tá? Utilizando MACD, utilizando somente o MACD. A partir desse momento aqui, olha que interessante também, como você também se proteger de uma reversão de tendência em que há uma convergência, uma divergência aí entre o MACD e o que está aparecendo para você. Concorda comigo que a tendência do ativo ele se move como a teoria de Dow, impulsão, retração, impulsão, isso independente do tempo gráfico. Aqui eu tenho uma grande impulsão, retração e impulsão, né? Se eu tenho esse movimento para uma tendência de alta, você vai vender a ação? Não, tá? Pelo menos no gráfico semanal, não. Você vai acompanhar sempre a tendência vigente. Aqui está em uma tendência de alta. O MACD cruzou aqui para uma operação de venda. Você vai fazer a operação de venda se a ação está subindo, se o preço da ação está subindo? Não, porque você vai estar operando contra a tendência, ou seja, contra a probabilidade. Você está indo contra o mercado, então não é para fazer nada. Espera, você vai esperar o melhor ponto para efetuar a compra do ativo, que é no cruzamento de novo no MACD. Ou seja, aqui já tem uma próxima confirmação de compra do ativo, né? Tem uma confirmação de compra do ativo. E com essa operação aqui, você ganhou também cerca de 17% em uma única operação. Veja o quanto é assertiva esse tipo de operação, o quanto é assertivo o MACD e como que você consegue também escapar de algumas armadilhas, né? Regra clara, está em tendência de alta, mantém a compra, está em tendência de baixa, mantém a operação de venda no preço da ação. Tá? Então, é assim que se fatura no mercado, utilizando o MACD. Bom, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu mesmo vou fazer um conteúdo com a sua próxima sugestão. Não se esqueça de se inscrever no canal para você ser notificado assim que sair uma nova aula. Tá? Até o próximo vídeo, até a próxima aula.